Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Oferecimento da Tizan, que tem esse estúdio maravilhoso para você acompanhar nosso bate-papo. E hoje é especial, hein? Serginho! Obrigado Que pelo isso? Como é que você tá? Aqui é só defesa, hein, Ale? Só- Não ataca muito, não. Muito bom, muito bom. Você tá bem, cara? Tô bem, tô tranquilo, feliz. Tá bem? Prazer estar aqui com vocês. Sou fã, já acompanho pelas redes sociais e agora vou fazer parte desse Mas programa. você tem uma veia comunicativa, não tem? Você é meio jornalista também, não é? Você gosta Eu desse negócio? gosto, eu gosto. Eu tô mais pra área de comunicação do que de exatas, viu? Exatas eu uso a calculadora do telefone, mas eu gosto de comunicar, gosto de conversar, gosto de aprender, gosto de falar sobre o esporte. Você chegou a trabalhar como comentarista? Alguns jogos, sim. E quando eu joguei na Europa, eu fui contratado pelo jornal, o tempo do nosso Vittorio Mediori, Ah. para ser correspondente internacional na Europa. Caraca, você começou muito bem, bro. Mas eu era atleta ainda, né? Então eu levei o microfone, levei algumas coisas assim, e eu fazia o digital da Europa lá, no leste europeu. Então eu estava perto da Polônia, então eu fazia Polônia, fazia Mas República onde você Tcheca. tava? Eu estava em Friedeck Mistek, que é o nome da cidade. Caraca, Friedeck Mistek. Quem Muito nasce em louco. Friedeck Mistek... Friedeck Mas que Mistekense, país que é? é República Tcheca. Você jogou na República Joguei. Tcheca? Final da carreira eu joguei lá. Eu estava mais perto de Viena do que de Praga. Tá Eu mais perto estava da a Áustria. 50 minutos de Auschwitz, na Polônia, do que de Praga. Fui com a família de Malicuia. Caraca, porque eu não sabia. Eu achei que você tinha parado, aposentado no Cruzeiro. Aposentei no Brasil no Cruzeiro e aposentei do vôlei na Europa. Mas na verdade eu aposentei no Brasil mesmo, porque eu aposentei quando o Covid Ah, em apareceu no mundo. 2020. Então você não teve... Quanto tempo você chegou a jogar na Europa mesmo, assim? 8 8 meses, meses. com um contrato de 2 anos. Eu posso pleitear aqui uma, Claro, deve. uma festa de despedida, porque eu não tive. Ah, mais que justo. Quantos anos de Cruzeiro? 10, 9. E de Minas? Eu joguei 25 anos, os outros anos foram todos de Minas e um de Não, Ubra. Uma Ubra. Um de Ubra, que foi um divisor de águas pra mim também. Cheguei jogando naquele timaço de Gilson, Weber, Celso, Braulio, É o time histórico da Jorge Schmidt, Cara, o Jorginho Schmidt tem história. Marcos Pacheco. Conta uma do Jorginho, conta uma. Pô, o Jorginho é excelente técnico, né, cara? Eu chegava lá com aquele respeito total por ele, por tudo que ele tinha conquistado e até com um certo medo, né? Ah, tem uma, enquanto você pensa, tem uma que o pessoal contava, que eu Conta. jogava num time, lembra do Espingarda? Sim. Né? Um canhoto, oposto e tal. E numa hora do jogo ele falou assim: não, tem que marcar o rifle. Tem que marcar o rifle. Trocou o nome Cara, dele. muito bom. Era umas coisas que ele fazia, assim, né? Ele fazia umas coisas diferentes, assim, que eu não estava acostumado a fazer, de entregar no hotel a estatística em papel por baixo da porta. Tinha que ler e ninguém lia nada, né? Aquele negócio. Porque na hora que você vai para reunião de vídeo, o cara passa tudo mastigado, o atleta já não presta atenção. Imagina colocar debaixo da porta do quarto 10 folhas para você estudar. 10. Trajetória de ataque, onde o cara ataca, onde não ataca. Eu fiquei perdido nesse início, né? Até tentava lá estudar, mas não era muito fácil, não. E ele tinha uma coisa muito legal, que ele tinha uma casa na praia, né? E aí ele ia pra praia direto. Vira e mexe, segunda-feira ele não aparecia. Ou então sexta-feira no fim do treino, no último treino, ele já ia embora pra praia. Marcos Pacheco ficava na condução, competentíssimo. Mas já era um estilo adaptado ao time da Ubra lá e aquela geração. Deu certo, fui feliz lá. Mas depois voltei pra minha origem, que era Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, e sem falar na ideia esportiva da universidade, né? Sim. Da Ubra, Universidade Luterana do Sim. Brasil, né? Que investiu no esporte, a futsal, tinha várias modalidades. E o vôlei, acho que era o carro-chefe, né? Pelo investimento que tinha e tal. Pelas conquistas foi o carro-chefe durante muito tempo, mas depois veio o futebol de campo, Futebol de campo jogou até o atletismo, gaúcho, né? O Campeonato Gaúcho. futsal, tinha várias modalidades Cara, lá. E eu imagino que você deve pensar igual a mim, assim, que eu acho que o esporte brasileiro tinha que seguir esse padrão americano, assim, de estar unido com a universidade, com o estudo, de alguma forma, sabe? Porque você, além de dar a oportunidade da pessoa aprender, né? A gente tá falando aqui nos bastidores, né? Quanto foi difícil a transição para você arrumar uma profissão, se encaixar no mercado de trabalho, que você foi atleta durante 25 anos. Aí você dá o último toque, fecha ali, sai do vestiário, e aí, amanhã, o que eu vou fazer quando você para de jogar, né? Você não tem uma preparação. E é assim com 95% dos atletas. Porque você não tá alinhado com o ensino, né? E eu acho que poderia
caminhar junto. Eu falo isso aqui várias vezes, assim, pô, eu não consigo acreditar que um colégio particular de qualquer cidade grande do país não consiga dar 6 bolsas para uma modalidade esportiva que possa preparar essa pessoa para mais forte. E tinha muito isso, né? Eu joguei também num time da universidade que era o Unisul e contra a Ubra, né? Que era um clássico das universidades, que era uma questão de marketing muito grande para as universidades, que muitas pessoas queriam estudar nessas universidades por conta do esporte. Foi uma das coisas que me levou para a Ubra quando eu saí do Minas, a oportunidade de estudar. Eu não consegui iniciar o curso lá, mas hoje fiz administração, sou bilíngue e consegui estudar durante. Mas concordo plenamente com o que você falou. A gente tem que trazer esse modelo dos Estados Unidos para cá. Hoje, eu presto consultoria também para essas crianças jovens entre 13 e 21 anos. Porque tem muita gente perdida no mercado, né? Tem muita informação, mas quais são as informações boas para que a pessoa entenda que ela pode jogar vôlei em alto nível, que é difícil ser um atleta olímpico, muito mais difícil. É muito mais fácil passar no vestibular em medicina do que jogar uma Olimpíada. É verdade. Mas as pessoas... Existe o sonho e elas querem colocar em prática, mas tem a parte da realidade. A vida é muito bonita na rede social, mas aqui fora, onde acontecem as coisas mesmo, e a gente não posta, é que a gente entende quais são as dificuldades. E nessa consultoria, eu entrego um cenário para vocês. Significa assim, eu tenho quantos anos, qual a minha altura, qual a minha expectativa para o futuro e qual é a realidade que eu coloco para você. Às vezes dói, porque às vezes um menino tem 1,70 m, fala que quer ser campeão olímpico e ele quer ser o posto. Eu falo, não dá. Mas tem outras portas que você pode abrir. Se você for um bom líbero, você pode jogar uma Superliga. Se você for um bom líbero, você pode abrir uma porta nos Estados Unidos para um intercâmbio esportivo. E se for um bom líbero, você pode jogar Olimpíada. Com certeza, com certeza. Aí eu abro um leque de oportunidades e esse atleta que está perdido, e muitas vezes a família também está perdida, se encontra. E se encontra antes de não dar tempo. Porque tem vezes que não dá tempo. Muda de posição agora. Por que você não investe aqui? Vamos estudar inglês? Quem sabe você não joga aqui no Brasil, mas você tem uma segunda possibilidade de sair do país. Quem sabe você que não tem cidadania italiana, não joga em Portugal, França, outras ligas que não são tão pesadas, mas que você consiga jogar vôlei, viver do vôlei, ser feliz com o que você escolheu para você e até mesmo fazer uma formação, ter uma formação acadêmica para quando você parar de jogar vôlei. Hoje você trabalha numa agência, agência que agencia atletas, é isso? Qual que é a empresa? Chama Unity, nossa empresa, Unity Sports. A gente faz uma gestão de carreira e estamos tentando mudar essa nomenclatura aí de agente, de só renovar contrato. Não, a gente quer fazer uma gestão de carreira do início ao fim e preparar para o fim. Porque haja psicóloga para chegar no fim da carreira e te direcionar. Exato. E quem que vocês têm agenciado? Hoje a gente tem a Ana Cristina, que é um fenômeno. Jovem, diamante, craque, que está na seleção brasileira. A gente está no momento de VNL agora. Até o momento são 8 jogos. Ela foi 7 vezes a maior pontuadora do jogo. Está em ranking em 3 fundamentos. No feminino ela encabeça. A gente tem as estrangeiras hoje no Brasil. A Ania, que é a norte-americana, que vai jogar em Bauru. A gente tem uma russa no Minas. A gente tem uma outra americana no Praia. Além das brasileiras que têm jogado o fino da bola aí, que é a Cassiele, que está em Bauru. A Milka, a Gabi Martins e a base. A gente vem oxigenando com uma base forte em times que a gente acredita bastante. A gente tem atletas no Praia, tem atletas em Barueri. Você falou assim, né? Estão querendo mudar esse rótulo, né? Acho que é o rótulo, né? Do empresário, né? Sim. Não, renova aqui, pá. Daí assinou, só volta no outro ano, assina aqui de novo. Tal. Você passou por isso, né? E eu acho... E o que mais que você falou assim? A gente tem que mudar a cabeça, preparar, assim. O que você oferece para atleta, né? Você chega lá na base, vamos trabalhar junto, a gente acredita no seu potencial. A gente oferece o quê? Sim, as possibilidades que a gente oferece principalmente para quem é mais jovem, que entenda o cenário. Se não for um atleta de ponta aqui no Brasil, a gente pode abrir outras portas. Foi as que eu falei recentemente. Vamos para o intercâmbio? Vamos investir no inglês agora para não ter dificuldade, caso você não seja um atleta de ponta aqui no país? Você tem possibilidade de ter cidadania para jogar fora e não ser um atleta que conte ponto, que isso pesa negativamente para quem é da América Latina? O que mais que a gente pode fazer em relação a isso?
como que a gente vai construir a sua carreira durante a sua carreira usando as ferramentas que a gente tem no momento. Hoje o digital é fortíssimo. As nossas atletas têm que explorar a imagem. Meninas bonitas, jovens, atléticas, jovens também bonitos, que podem fazer vários trabalhos de public post. E a gente corre atrás disso, que está fora do contrato. Legal. Então, isso é mais uma possibilidade para que eles consigam fazer dinheiro em uma carreira que é curta e terem no futuro mais tranquilidade. A outra, apresentar oportunidades de investimento. Não tem a senha de ninguém, não sei quanto que tem no banco, mas te ofereço uma oportunidade de comprar um imóvel, por exemplo, aqui em São Paulo, na planta, por um preço extremamente acessível para o que você ganha e te ensinar como que você vai Gerenciar seu dinheiro. gerenciar esse dinheiro aí. Quanto que você vai investir? Quando ele ficar pronto, o que você vai fazer para você manter o seu dinheiro? Você vai entrar num consórcio, você vai fazer um financiamento, depois você vai alugar. E esse dinheiro que você está pagando, ele vai retornar para você lá no futuro. Então são oportunidades que na minha geração eu não tive. As pessoas geralmente focavam na carreira do atleta, que é o nosso negócio principal, mas a gente entende que para evoluir, a gente pode dar uma pincelada em outros setores para que o atleta tenha uma construção de vida durante e pós-carreira. E depois ele vai seguir com as próprias pernas, que é o que a gente tem feito aqui. Eu, você... Não, é o encaminhamento, né? Sim. Tipo, né? Orientação e encaminhamento. Sim. Ó, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. A escolha é sua, né? E trabalhar, né? Porque quando a gente tá jogando, a gente acha que, pô, vamos jogar até os 69, né? Pô, não vai acontecer nada, tal. E isso é não só no atleta, né? Mas o jovem tem isso, né? Acha que ele é infinito, né? Sim. Né? E acaba não tendo orientação, principalmente financeira, né? E essa renda passiva, né, que você tá falando, né? Compra um imóvel aqui, deixa ele aqui e tal, se aluga e tal. Porra, é um dos exemplos, né? Sim. Eu lembro, na nossa geração, eu sou mais velho que você, bem mais velho, aliás, a gente tinha não vou nem falar o nome, que eu não sei que rolo pode dar. Não, vamos investir na bolsa. Sim. Pô, a galera tomou um tombo. Tem tomado aí ainda. Tem não ainda? acabou, não. Tem muita gente que é boa de lábia, né? E Você não aí... caiu? Você caiu? Não caí, não. Você Ainda não. Isso é. Mas eu acho que não é nem ser esperto ou não, é ter informação. E se você tá me pagando para eu fazer a gestão da sua carreira, não faça nada sem me perguntar, porque eu tô ali justamente para te ajudar. Não, mas eu acho que assim, a mentalidade, né, das pessoas que estão gerindo, viram que tinha que fazer isso, porque senão você ia acabar perdendo atletas, perdendo a essência do trabalho, o produto do trabalho, que são os atletas, né, no investimento. Porque esses caras, né, vão chegar num momento e falar assim, opa, você aqui me oferece só o contrato todo mês, esse aqui também oferece um psicólogo, orientação. Na balança vai fazer a diferença, né? E esse negócio que você citou agora, eu esqueci de comentar. A gente também tem um suporte de psicologia. Isso é sim, extremamente importante. Que é uma pessoa que está no mercado, chama Letícia Capurusso. Ela esteve no Minas. Ela faz essa gestão junto conosco. Não está junto da empresa, mas é uma pessoa que a gente indica constantemente para que o atleta também consiga jogar bem. Porque eles têm muitas questões hoje de como que eu vou reagir aos momentos de pressão? Como que eu vou jogar? Aí, cara, quando eu jogava não tinha isso, não. Eu tinha que me virar. Eu tinha que descobrir qual maneira que eu jogaria melhor. Quando eu comecei a jogar, eu jogava com terço na meia, a mesma joelheira, o mesmo tênis, a mesma sunga, patuar na sunga. Mas eu descobri tarde como que eu ia fazer para melhorar. Mas eu não tinha ninguém para me assessorar também. Eu ia tentando fazer a mesma coisa. Comi arroz com feijão ontem, joguei bem pra caramba. Vou comer de novo. Nossa, eu já contei isso aqui. O Horácio de Leu é um dos caras mais supersticiosos que tem hoje no vôlei. E o argentino é mais supersticioso. Ele veio aqui assim, não é superstição, é rotina. Fala que são rotina. Pô, tinha uma época, cara, que eu ia pro treino, ia a pé pro treino e tal, chegava lá, treinava bem. Opa, tem que fazer o mesmo caminho. Chegava lá, errava a primeira bola, falava assim, e aquele lugarzinho eu passei pra cá. Acabava o treino. Isso é horrível, né, cara? Sim. Pro atleta. Mas o que mais você tinha de superstição? Conta. Não, eu tinha essas loucuras, assim, né? Que eu achava que eu realmente iria jogar bem se eu estivesse mantendo a mesma rotina. Mas eu demorei a entender que não era isso. E eu entendi que nos momentos de maior pressão, eu tinha que treinar um pouco mais. Na pressão, treina mais? Mais. Porque aí eu ia ficar confortável na hora do jogo. Imagina encarar um jogo no Mineirinho com 25 mil pessoas. Uma final de Superliga é tenso. E eu joguei 14 finais de Superliga. Só? Foi tenso, foram todas tensas. Quanto você ganhou? 11? 9.
Ganhei 9. Ganhamos 9, né, no plural, porque muita gente passa por essa conquista. E nesse negócio de chegar na final e jogar bem, pra você, esse recado é pra você, que é jovem e acha que a mão não sua, que a boca não fica seca, que o coração não dispara e que dias antes do jogo importante você vai dormir igual, porque não vai. E se acontece tudo isso com você, assim como aconteceu comigo e com a Alê, parabéns, você é uma pessoa normal. Porque a galera acha que vai chegar plena. E eu também achava que eu ia chegar pleno quando eu fosse ficando mais velho. Ale, piorou. Piorou? Piorou. Piorou, porque quando eu era mais novo, era só eu. Eu podia errar, o problema é meu. Agora, sou eu, uma filha de 6, uma de 16, uma esposa. Então é muita gente pra batalhar. Então tem que batalhar por mim e por elas. Se eu errasse sozinho, o problema era meu. E agora a gente jogava finais de Superliga tendo que renovar o contrato em seguida, com a expectativa, mas sem o contrato. E atleta de vôlei, gente, não vai receber o FGTS não, tá? É PJ. É. E quando acaba, acabou o milho, acabou a pipoca. Então tem que estar atento. Até mesmo essa construção para jogar bem, renovar contrato. E quem tem 2 anos de contrato é rei. Rei. Um Eu tive conforto que algumas poucos têm. vezes com 2 anos de contrato, até mesmo para fazer um investimento. Ah, eu vou pagar em 2 anos. Como se eu só tenho contrato de 1? Não dá para fazer isso. Mas é muito curioso a vida do atleta e muitas vezes quando a gente tem a oportunidade de falar mais, é onde que as pessoas mais conseguem se enxergar dentro desse processo aqui que a gente viveu por muitos anos, que foi a quadra, né? Não, e é tão legal assim, porque você vê que a mentalidade faz uma extrema diferença. E eu queria chegar nesse ponto contigo, assim, falando. Você, por exemplo, visualmente, né? Te enfrentei contra inúmeras vezes, acompanhei você da beira da quadra como repórter outras centenas de vezes. E você sempre teve uma personalidade aguerrida. E assim, eu acho que o líbero, ele não pode ser o contrário. Porque ele tá ali, ele é alvo, né? Teoricamente, Sim. assim, toma pancada e tal. E ao mesmo tempo tem que ter um sangue frio, porque fazer a recepção, né? É uma parte que você precisa estar calmo, tranquilo e dominar o movimento. Esses dias eu vi uma postagem de uma menina, eu esqueci o nome dela, ela é atleta e postou o Giovanni falando, né? Giovanni Gavi. Daí ele pergunta pra ela, qual é o conselho que você dá para quem tá começando? Ele fala assim, toque manchete. Né? Porque é aí que você vai diferenciar. Parece tão simples, mas é muito difícil. E aí eu falo assim, a mentalidade e o domínio das técnicas, né? E você tinha isso muito bem. Você acha que esse foi o grande diferencial da sua carreira? Olha, quando eu saí do futsal, porque eu fui atleta do futsal, dos 8 aos 13 anos. Depois troquei literalmente os pés pelas mãos. O meu pai era diretor de futsal. E muitas pessoas falavam que eu estava jogando porque eu era filho do diretor. Ah, tá. E nessa eu resolvi sair. E fui pro vôlei. O meu primeiro técnico foi um russo no Minas. Não falava inglês, não falava português, só falava russo. Mas foi um cara que me deu uma base excepcional. Base excepcional. Imagina um cara que jogou uma temporada de iniciação e base toda como levantador e de repente ele vira líbero. Foi o meu caso. E hoje, quando a gente vai conversar com esses jovens, com essa nova geração, eu indico a eles o seguinte: vamos trocar um pouco esse celular por essa bola? Eu também gosto de mexer. Uso o telefone, uso para trabalhar, uso para divertir. Mas essa geração tem perdido um pouco a mão, querendo jogar muito bem, mas não praticando. E entra no que o Giovanni falou, toque manchete. Em um papo descontraído com o Rubinho uma vez, ele falou, o vôlei tá perdendo muito espaço, porque o vôlei é difícil de jogar. É difícil de jogar. A gente coloca os nossos filhos pra escolinha de futebol, no primeiro dia ele chega lá, papai, fiz um gol. Exatamente. Vai jogar basquete, papai, fiz a cesta. Ah, cara, chega no vôlei no primeiro dia, Ale, é triste. Não Não passa consegue a dar bola. manchete, a bola bate no braço, espirra, não sabe dar o toque, é difícil de chegar lá. E aí a gente tava falando sobre isso e o Rubinho falou assim, tem que colocar essa galera pra atacar, pra gente fomentar mais no vôlei, porque realmente é difícil. E se a gente não pratica, a gente não vai chegar lá. Então tem que desligar um pouco o telefone, o toque manchete é muito bem-vindo, sempre. Evitar comparações, tem muita coisa na rede social hoje, tem muito acesso, e tentar buscar bons caminhos para que dê certo. Acho que por isso que eu dei certo no vôlei como líbero.
porque enquanto eu fui levantador, modéstia à parte, eu acho que eu joguei bem, mas depois ainda fui mandado embora, fiquei 1 ano e pouco sem jogar e retornei quando No a Minas, né? posição de líbero, no Minas, quando a posição de líbero foi criada. É 98? 98. 98. Sim, É. 98. Até 97 você era levantador. Era. E do dia pra noite, dispensado, Com sem 19 time. anos. Dispensado. Fui embora, fiz teste em todos os lugares Onde do você mundo fez que teste? você imaginar. Fiz na Olímpicos, no Rio. Fui em São Paulo, fiz em alguns times. Fiz teste onde vocês não imaginam. E você que já fez teste, tá tenso pra peneira, né? Fica tenso, não é normal. E muitas vezes, quando a galera acha que foi dispensado do teste porque não joga bem, não foi isso que aconteceu. Se você vai numa peneira e tem 1.000, 2.000 pessoas na peneira, justamente o time procura 1, 2, 3 peças. Pode ser que você seja bom de bola, sim, É. mas que para o momento, para aquela equipe, você A necessidade não é necessário. Então, ó, cabeça erguida e segue o jogo. Porque eu joguei vôlei e vivi disso, desse tamanhozinho aqui, não passei nas peneiras, fui mandado embora mais de uma vez e consegui conquistar alguma coisa no esporte. Quem que te transformou em livro? Eu Como é que foi essa mudança? Eu tive um problema sério na transição, porque primeiro, a mesma pessoa que me demitiu me contratou. O Cebola. O Cebola. É o Cebola. Mesmo que me demitiu no juvenil, me contratou. O time do Minas tinha um patrocinador. E do dia para noite o patrocinador saiu. E no estatuto do clube diz que o clube tem que ter 8 modalidades olímpicas atuando. Então, se não tiver o patrocinador, tem o vôlei. Mas ele tinha mandado o time todo embora. Só sobrou o Henrique. E ele se viu sem patrocínio e também com medo de não participar mais do processo, né? Porque ele seria demitido porque não tinha patrocinador para bancar um técnico master do calibre dele. Então ele trouxe de volta todos os atletas, ou grande parte dos atletas, que ele havia demitido. E foi nessa leva que veio André Nascimento, Ezinho, Douglas Cordeiro, uns meninos que estavam na seleção de base juvenil para agregar valor ao nosso time e fazer com que esse time jogasse a Superliga com um patrocínio muito aquém do que o clube tinha no ano anterior. E é lá que eu comecei a jogar como líbero. Foi no Campeonato Carioca, minha primeira aparição. Quando eu me vi Mas dentro aí da quadra... pra você assim, ó, quer voltar pro Minas? Opa! Não como levantador, você vai ser líbero. Isso não bateu na tua cabeça diferente? Vou te contar, esse 1 ano e meio que eu fiquei sem jogar, eu falei que eu ia fazer tudo o que eu não fiz na minha adolescência. Evitei festas, evitei noitadas, evitei amigos, evitei muita coisa para me tornar um atleta profissional quando eu era mais jovem. E chegou um momento que eu imaginei que eu não consegui, porque eu já tinha tomado bomba em vários testes. Eu estava estudando de novo, era o sonho da minha mãe. O meu pai queria que eu fosse atleta, meu pai foi ex-atleta de futebol. E a minha mãe falava, meu filho estuda, se você não estudar você não vai ser ninguém na vida. Fui dispensado, estudei, passei no vestibular, mas eu quebrava a noite. Eu trocava a noite pelo dia. Porque eu fiquei tanto tempo sem. De repente eu fui mandado embora. Estava fazendo uma coisa que eu não gostava, que era estudar. Eu queria era jogar vôlei. Eu ficava mais tempo na escada e no bar do que dentro da sala no cursinho. Passei no vestibular, que era mais difícil do que atualmente. Qual curso que eu fiz? Relações Públicas. Eu era o cara da noite. A minha mãe ficou super feliz. E em um belo dia, onde eu estava comprando um ingresso para uma festa, o Cebola passou de carro, abriu o vidro e me gritou: "Ô, Serginho!" Eu falei: "Opa! Tudo bem?" Surgiu uma nova posição no vôlei líbero. Você quer tentar? Eu falei: "Que é isso, professor? Eu quero jogar até se for de gandula. Que dia que tem que apresentar?" Ele falou: "Amanhã às 8 horas lá no Minas." E você tava na balada. Eu tava comprando um ingresso para ir para mais uma. Cedo, né? Eu tava preparando, eu tava aquecendo. E aí eu voltei a treinar. O Cebola me ajudou muito nessa transição. O Jarbas também, que era auxiliar técnico. E no primeiro Carioca que a gente jogou, o Minas representou um time do Rio. Não, o Minas foi para jogar o Campeonato Carioca para fazer número lá com uma equipe jovem pra gente treinar também. Eu me vi de frente pros caras que eu sou fã, que era um Nauber, um Giba, um Maurício, jogando contra eles,
contra o líbero que tava na seleção, não me lembro ao certo se era o Paulinho. E quando eu olhei a estatística, eu tava na frente dos caras. Outro dia mesmo eu tava sentado no sofá, comendo bolacha, tomando coca, vendo o Maurício ser campeão olímpico em Barcelona, amigo. Desse jeito. De repente o cara tava na minha frente aqui, ó. E o coração, ó. Uma função que eu não tava acostumado a jogar. Ah, mas pra ele ter te chamado de líbero, aliás, o Cebola defendia muito bem, pra quem não sabe, quando ele jogava, defendia absurdamente. Você já demonstrava uma aptidão pra isso, cara. Né? Tecnicamente, você devia ser um levantador que defendia bem, O né? olhar, que tinha domínio, né? Ele Isso- tem um olhar clínico, Claro. né? Ele formou muitas pessoas, ele foi campeoníssimo aí na Superliga, feminina, masculina. Então ele tem um olhar clínico pro negócio. Mas eu também me vi tapando um buraco, porque eu acho que se não tivesse patrocínio, eu não estaria lá. Então, assim, conspirou a meu favor. E eu caí, eu tava no lugar certo, na hora certa. E eu comecei a remar como líbero e fui a melhor recepção do Carioca. E ali eu falei, vai dar certo. É claro que os caras que já estavam na seleção e naquele outro mas nível... era o primeiro ano de líbero, né? Tipo, foi o Paulinho Kid, que não era, Isso. era um atacante. O Paulinho foi campeão na Superliga, da primeira Superliga, como ponteiro titular. Mas olha só, imagina o cara que já tinha uma experiência no passe ali, Paulinho, Kid, Celcinho, É diferente, porque você não passava ali constantemente. pra sair um levantador. Os caras estavam jogando na final de Superliga. Final de Superliga pesada. Eu tava saindo da balada. Caí ali dentro, do nada. E foi muito bom pra mim, foi muito bom essa... Eu joguei uns jogos abertos de líbero, lá em Santa Catarina. E aí, foi bem? A gente foi campeão, Aí, ó. Mas foi muito legal, assim. Foi muito legal. Porque eu sofria muito no bloqueio, né? É uma experiência boa, mas levantar era mais divertido. A bola mas passava na nossa mão troca toda hora. toda hora. Foi legal, assim. Eu gostava, né? De defender, gostava muito de defender. Aí você joga no Minas, vai pra Ubra um ano, aí você volta pro Minas ou vai direto pro Cruzeiro? Não, eu fui pra Ubra um ano e depois eu retornei pro Minas. Foi um crescimento grande na minha vida. Eu tive na Superliga, tive lá nas cabeças na estatística de novo, falei, poxa, vai dar certo. No Carioca eu fui bem. E na Superliga, que tinham 18 times, vezes 18 atletas por time, eu também fui bem na posição, tem tudo pra dar certo. Tanto que eu tive 5 propostas pra sair. Eu tive Ubra, tive Suzano, eu tive proposta dos times que estavam no topo ali. E escolhi a Ubra, que era o atual tricampeão, pra jogar nesse timaço do Jorginho, que a gente já comentou, do Weber, Gilson e por aí vai. Foi uma experiência de vida, de crescimento. Saí da barra da saia do papai e da mamãe, tinha que me virar sozinho. E foi um crescimento pessoal e profissional. Porque ali ninguém queria saber se eu tinha 18, 19, 20, se eu estava começando agora. Eu tinha que render. Ai de mim se a bola passasse de graça e eu não colocasse a bola na mão do Weber. O Braulio e o Celso, cara, os caras me matavam se a bola não ia para eles atacarem a primeira bola. E assim aprendi. Aprendi muito com esses caras, muito. Foi muito bom essa passagem por lá, mas eu fiquei muito triste fora de casa, porque eu larguei namorada, amigos, família para ir para o Rio Grande do Sul. E antigamente não tinha esse negócio de me liga aqui de vídeo. Antigamente, amiga, era a internet de escada. E como eu não tinha dinheiro, eu só podia ligar depois de meia-noite, né? Porque era mais barato. Morava sozinho, internet de escada depois de meia-noite, mais baratinho, eu conseguia conversar por chat com meu pai e com minha mãe. Ou carta, porque não tinha essa... Nossa, tá entregando a idade, você mandava carta. 40... Não sei nem o que é isso. Recebia carta, 46, bem vividos, nós estamos bem vividos. A gente tem história para contar, participando de várias gerações. É verdade. Serginho, não tem como não dizer isso, né? Tipo, você é o líbero mais vencedor do Brasil. Sim. Né? De 14 ganhou 9, Sim. né? É campeão mundial 3 vezes. 3 vezes. E individualmente também eu Quantos prêmios de melhor líbero você recebeu? do Mundial 4. 4 vezes. 4 vezes. É. E da Superliga? Não sei te falar, não. Perdeu a conta? Não sei, papo sério mesmo. Não, você perdeu Perder a conta? não sei quantos são. Preciso te falar. Tá. Você se considera um dos melhores líberos da história? Sim. Os números não mentem, eles são frios, mas eles não mentem, não. Fiquei feliz por tudo que eu consegui produzir. Foi muito bom. Tive a ajuda de muita gente. Sentei na mesa com muita gente boa. Muitas vezes eu era o pior da mesa, mas eu queria sempre estar na mesa dos caras que eram melhores do que eu para que eu conseguisse evoluir. E assim foi. Joguei com vários craques, cara. Se eu parar pra citar aqui, a gente vai ficar 1 hora falando sobre isso. Tá. E quantas vezes você foi convocado para a seleção brasileira?
Convocado eu fui algumas, porque tem que convocar 18, né? 20. E aí antigamente tinha aquela revista da Liga Mundial, né? Aí tinham 18 convocados, mas só 14 apresentavam. Aí eu nunca ia na apresentação. Ah, você nunca foi pra Saquarema? Fui pra Saquarema. Aí depois eu fui pra Saquarema, eu joguei a Copa dos Campeões no Japão. Foi o único campeonato que eu joguei. Eu estive presente, treinei e joguei. E não era Saquarema ainda. Treinava no Rio, na Urca. Ficava ali no Leme e assim acontecia. E daí, assim, vamos ser sinceros. Você acha que você não teve mais oportunidade na seleção porque você tinha o outro Serginho como líbero e isso de alguma forma atrapalhou? Não. Porque tem muita gente que fala assim, poxa, não deu certo porque você é da mesma geração que o Federer. do Escadinha e etc e tal. Eu falei, vamos pontuar sobre isso. Quantos anos durou o ciclo dele na seleção? Muitos. Mas dentro desse ciclo, outros líberos participaram da seleção. Outros técnicos passaram por lá. Ele não foi soberano do início até o fim, não. Às vezes por questões físicas, às vezes por rodar outro líbero, às vezes por início de ciclo. Outras pessoas passaram por lá. Por que não eu? Se eu pegasse meu currículo e mandasse para uma grande empresa hoje, eles iam me contratar. Mas eu também entendi que para se dar bem nessa vida, a gente tem que ter 85% de relacionamento e 15% de habilidade técnica. Isso é uma pesquisa de Harvard que fala que 85% do sucesso na nossa carreira é relacionamento e 15% habilidade técnica. Na minha habilidade, me proporcionava isso. Mas eu também achava que se eu fosse o primeiro da estatística em tudo que eu jogasse, e eu briguei para ser, ganhar tudo, automaticamente eu estaria lá. Mas não é assim que funciona. Mas então faltou um pouco de relacionamento. Faltou relacionar. Mas um erro seu? Um erro meu. Que às vezes ninguém bateu nas minhas costas ou no meu ombro e falou assim, cara, deixa eu te falar a real. Não é por aí. Vamos por esse caminho aqui. E algumas coisas de imaturidade também. Vou dar uns exemplos aqui, tá? Alguns bons. Que eu acho que eu nunca falei sobre isso. Na primeira convocação do Bernardinho, eu tava no Minas. Aquele timaço vencedor. Maurício, André Nascimento, Douglas Chiarotti, Giba e etc. Antes dele assumir, a gente estava ganhando tudo. Esse time do Minas é recordista em vitórias de Superliga com 26 vitórias consecutivas. Nesse ano, a gente perdeu o primeiro jogo na semifinal para o Banespa. Semifinal. A gente ganhou tudo, atropelou. Dezembro, quando estava prestes a sair a convocação, no início do ano... Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre o vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também, que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então, você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café. Depois das férias, eu tive uma dor na barriga antes do Réveillon. E com aquele negócio me incomodando, eu fui ao hospital para viajar tranquilo. Cheguei lá de uniforme, a equipe médica falou assim, você tem que operar agora, porque você está com apêndice inflamado e se supurar, você pode ter um problema grave. Me viram de uniforme, atleta jovem, não fizeram risco cirúrgico, chamaram a equipe médica, o cara palpou, cirurgia, faca, direto. Aí fizeram uma laparoscopia, abriram aqui, abriram ali, fecharam, ninguém me mostrou o apêndice inflamado. Eu fiquei uns 3 meses sem conseguir jogar direito, porque infla a barriga, é difícil. Imagina o livro tem que ficar caindo e eu cheio de ponto. Eu fiquei 1 mês sem treinar no início da convocação
para a primeira seleção, quando ele assumiu a seleção. Aí você foi dispensado, não tinha como ir. Não, nem foi convocado. Ah, tá. Você imagina que o meu time tinha sete titulares, 6 foram, eu não fui. Uhum. Então no início do ciclo já deu tudo errado. Já não fui. Então quando você não vai, automaticamente... Mas isso não é relacionamento, isso aí foi Isso, uma beleza, fatalidade, né? fatalidade para início de conversa. E aí quando eu tive a oportunidade de ir, também, é até engraçado. Eu lembro que eu fui entrevistado uma vez lá e a jornalista colocou o microfone na minha boca e perguntou para mim sobre a oportunidade de estar lá. O cara que é inteligente, ou que é mais maduro, falaria assim, pô, é um grande desafio substituir o Escadinha, tô muito feliz em estar aqui, obrigado pela oportunidade. Essas coisas que são rotineiras, educadas e fazem parte da boa convivência. Eu, bocudo, imaturo, moleque, respondi. Aqui não tem cadeira cativa, não, é? Aqui joga quem é o melhor. Se eu for o melhor, eu vou ser convocado. Você que está assistindo, não faça isso. Aprenda com o meu erro, tá? Já começou mal por ali. Porque aí tem aquela conversa entre os bastidores, jornalista pro técnico, o negócio que vai, que vaza. Fomos pro campeonato no Japão, perdemos para Cuba e ficamos em segundo. Imagino também que o Bernardo é um cara supersticioso. Tá acostumado a ganhar, de repente fica em segundo. Nesse ano, acho que o Gustavo não foi e o Escadinha não foi. Aí foram eu e o Chancha substituindo os dois. Voltamos, eu continuei trilhando aqui a minha carreira no clube de sucesso, que a gente continuou vencendo. E depois eu fui ficando incomodado com essa situação de não estar jogando bem, estar ganhando e não fazer parte do sistema. Mas também entendi que tem um ciclo de 4 anos. E dentro desses 4 anos, muitas vezes eles rodaram vários líberos. O Radamés passou pela seleção, o Renan passou pela seleção, outros técnicos passaram por ali. E eu também não tive mais tanta oportunidade, não tive oportunidade, na verdade, nenhuma de estar ali. Eu devo ter falado outras besteiras por aí também, porque chegou uma hora que já estava me cansando. E como eu já não estava no processo, eu soltei aquele sonoro que começa com F e termina com E. E botei a boca no trombone. Eu falei, já não vou mesmo. Então eu vou falar o que eu quero, que aí eu dou uma desabafada por aqui. Você se arrependeu? Sim, da forma sim. Por um tempo frustrou, mas depois eu me reencontrei, porque eu falei, se eu não puder estar lá, eu vou buscar alcançar o máximo que eu consiga na realidade que eu tô aqui, que foram jogar os mundiais. Muitas pessoas falaram que eu não tava porque eu não tinha experiência internacional. E quando eu fui para os mundiais e cruzei contra os caras que estavam jogando Olimpíada, que tinham medalhas olímpicas, eu fui melhor do que eles na estatística. Então não era um parâmetro não estar jogando internacionalmente. E como é que o cara vai melhorar internacionalmente? Ele tem que ser convocado para jogar. E eu não estava nesse processo. Outras pessoas passaram por lá, que se a gente for comparar os números, são incomparáveis. Mas existe mágoa, assim? Você, por exemplo, você já conversou com o Bernardo, por exemplo? Não, Perguntou não. assim, poxa, ou agora, né? Agora que você tá mais tranquilo, mais maduro, Mais menos bocudo. É. Tipo assim, poxa, o que faltou, né? Tipo, talvez hoje você teria habilidade para poder falar sobre isso, assim. Eu não tive oportunidade ainda, mas já cruzei com eles em hotéis, na gestão da carreira das meninas, e um dia eu vou perguntar, eu acho que ele vai estar aberto para me falar, porque eu acho que o maior ciclo, eu acho que fez mais diferença, e que poderia fazer diferença também para a longevidade na seleção, era estar no início do ciclo com ele e depois participar do ciclo com os outros treinadores. Mas como não aconteceu ali, eu fiquei muito refém do que não aconteceu antes com os demais. Então, já fechou uma porta ali, ou então diminuiu a abertura. Uma coisa também que eu acho que fez diferença foi a visão que os outros atletas, principalmente os adversários, tinham de mim. Cara, Ale, desculpa, eu pouco me importo se eu vou fazer o podcast com você agora e a gente vai jogar depois. Se eu for jogar contra você depois, eu vou jogar do meu jeito. Se tiver que te xingar do outro lado da rede, eu vou te xingar. Mas depois eu vou te cumprimentar, a gente vai sair de novo, vai tomar um café, vai tomar uma cerveja, vai sentar no restaurante. E por muitos, eu fui mal interpretado, porque eu sou um cara do bem.
Eu sou uma pessoa do bem. Eu não sou babaca. Então, por muitos, eu fui esse babaca, que eu não sou. Mas eu sei quem sou eu e qual é a minha essência. E essa eu nunca perdi. E todo mundo que jogou contra mim um dia, que me odiou e depois jogou comigo, falou, pô, cara, agora eu te entendo. E vou dar um exemplo legal aqui. Você, Ale, enquanto atleta... Cuidado que você vai falar, pelo amor de Deus. Vou falar, segura aí. Pode cortar essa. Eu não tava preparado. Corta essa aí e joga essa aí na rede social. Você, enquanto atleta, em um dado momento, jogando em São José, você tirou a mão pra mim na rede, não me cumprimentou. Não lembro disso. De verdade. Peço desculpas, mas eu não lembro disso. Tá desculpado. Tá vendo? Olha só. Porque às vezes a galera tinha um certo... Mas eu sou gente boa. Não, é porque... eu confesso mesmo que não lembro de... O que eu lembro... E assim, não tem nada a ver de provocação. O que eu lembro, assim, de você, assim... Você tinha saído, né, na troca do líbero e tal. Aí você falou assim, vai virar de segunda. Você tava lá no banco, cheguei nisso e falei assim... Eu olhei pra você, vou virar não. Aí você falou assim, quê? A única coisa que eu lembro, assim, mas de tirar a mão, poxa, se eu fiz isso, eu que fui o babaca. Porque não você pode voltar. Exatamente, pelo amor de Deus. Não lembro mesmo. Mas olha só, eu não tenho problema em ter um rótulo de chato na quadra, não. Porque todo mundo que jogou comigo sabe, tem certeza que eu vou lutar por ele até o fim. Gostando ou não gostando dele que tá do meu lado. Porque eu entendo perfeitamente qual é o objetivo comum. Nosso objetivo comum é ganhar o campeonato, é ganhar o jogo. E não me importa se você que tá do meu lado é meu amigo, porque você vai continuar sendo meu amigo. Mas as pessoas interpretavam mal esse lance de estar do outro lado, e às vezes eu falar isso, vai parar de segunda. E o que é normal. E coisas piores também que eu falava, tá, gente? Impublicáveis por aqui. Não sou santo, não. Mas eu tava ali defendendo o meu time. Não, eu acho que esse exemplo que você dá é o mais legal, assim. Cara, é muito chato jogar contra o Serginho. Muito chato. Pô, mas é muito bom jogar com ele. Eu acho que é o melhor exemplo. Né? É a melhor explicação. Agora tem uma cena, cara, eu acho que essa cena pra mim é dos anais da Superliga, da história do voleibol. Você tomou um mata-leão. Pra quem não sabe, do Marcelo Mendes, quando era técnico do Cruzeiro. O que acontece? Cara, se alguém puder, eu não sei se dá pra colocar, mas buscar... Dá pra reproduzir. Dá pra não, reproduzir não. Você continua forte. O que aconteceu? O que foi aquela treta que o Marcelo Mendes saiu pra te segurar pra não ter uma briga? Sim. Cara, foi tipo isso aí. Mas com você não chegou a acontecer. É porque eu ia correr, né? Não, porque olha só, a gente vem de um esporte de alto rendimento e a galera que joga no nível internacional tava muito habituada, agora mudou a regra, tá? A fazer a barreira. O que é a barreira? Significa que a gente marca em quem a gente vai sacar e 5 jogadores ficam na frente da pessoa. Na rede, né? Na rede, um do lado do outro. Para que quem vai recepcionar não veja onde tá vindo a bola. Isso, colado. Mas o que a regra dizia? Que se o atleta fosse sacar um viagem, a bola já estaria em um ponto onde o adversário conseguisse enxergar. Mas é muito difícil você não ver o cara correndo e bater na bola. Você tem um tempo muito menor de reação, imaginando que o saque tá vindo a 120, 130 km por hora às vezes. Não dá tempo. Quando você vê o cara correndo, você já faz uma prospecção do que vai acontecer. E nós fomos pro Mundial em Doha, no Catar, e jogamos contra o time do Rafa lá, do Trentino, que só tinha craque, o Antorena, o Rafa, só os caras que estavam acostumados a ganhar e acostumados a fazer isso também. E eles fizeram contra a gente. E a gente sofreu horrores. Era um time que não tinha o orçamento que eles tinham e fez um primeiro Mundial em Doha, no Catar, e ficou em segundo, deixando muito time bom para trás. E lá nós aprendemos com eles. Pô, esses caras ganham tudo. Eles fazem essa barreira. Esse negócio é difícil demais de conter aqui, de passar, fica mais complicado. Vamos fazer também. E começamos a fazer também. E isso começou a irritar os outros times que também começaram a fazer, porque estava na regra. Não, e hoje todo mundo faz. Hoje todo mundo faz, mas não pode mais fazer. Não pode fazer. Não pode nem ficar com o braço mais para cima. Nessa época, todo mundo fazia. Inclusive, o senhor Mário Júnior, que estava na seleção e jogava campeonatos internacionais. Nesse jogo, a gente estava jogando o primeiro contra o 8º. O time do Rio sem receber, o nosso time já para atropelar, para ir para outra fase. E a gente estava fazendo a nossa barreira tradicional, que todo mundo fazia. Eis que ele começa a reclamar do lado de lá que a gente estava fazendo barreira. Mas na frente dele, tinham vários amigos dele da seleção. Por que ele não reclamou com o Wallace? Por que ele não reclamou com o Éder? Por que ele não reclamou com todos os amigos dele que estavam na linha de frente... Fazendo a barreira. Fazendo a barreira, assim como eu, o menor de todos, que atrapalha pouco, lá no fundo, e começou a reclamar.
Mas reclama uma, ok, 2, 3, 4, 10, e eu já não tenho. Vou responder agora. Muitas vezes eu não tinha um filtro aqui, aí ele passava direto. Eu pensava e ele. Agora eu coloquei um filtro. Vou ter um filtro aqui. Aí eu falei, cala a boca! Joga o seu jogo aí, para de encher o saco. E virei. Na hora que eu virei, ele veio igual um louco. De dedo na rede, assim, ó. Aí o juiz ficou sem entender, eu fiz pro juiz assim. O juiz foi, deu um cartão nele, era ponto, um amarelo, se não me engano. Tomou o ponto, ele ficou reclamando, virei de costas, fingi que nem era comigo, segui o jogo. Acabou o jogo, nosso time ganhou. Jogo transmitido. Vamos cumprimentar. O Marcelo já estava presenciando a treta e ele estava perto da quadra. Geralmente ele nem fica perto da quadra. Ele sai de perto. Dando a mão, dando a mão, dando a mão. Eu fui dar a mão para ele. Ele virou para mim e falou assim na rede: não cumprimenta otário, não. Até aí, beleza. Né? Não quer me cumprimentar? Ok. Aí ele passou a mão por baixo da rede e me empurrou. Aí, Ali. Aí, cara. Aí teto preto, né? Aí já perdi a noção. Aí eu quis passar por debaixo da rede pra bater nele. Mas na hora que eu passei por baixo da rede, o Dias, que era o venezuelano, estava na minha frente, me olhou assustado. Eu acho que o Wallace estava na minha frente e chegou na frente, eu não consegui passar por ele. Porque o Mário Júnior correu pra trás. E eu trombei no Wallace e voltei. Na hora que eu voltei, cara, o Marcelo grudou no meu pescoço e o Beto na minha perna. Não, você saiu da linha dos 3 e parou na linha de saque. Eu quase fui dentro do banheiro, vestiário. Um no pescoço e o outro na perna, me levando pra trás. E o Marcelo é grande e pesado, né? E o Beto me segurando na perna e ele no pescoço. Quando eu cheguei lá atrás, que eu consegui sair dele, ele pulou em cima de mim. E ele é grande, pesado, né, cara? Aí ele falou: calma, cara, calma. Calma, se você fizer isso, você vai tomar um gancho e a gente não vai ter você. Calma. E falou várias vezes pra mim: calma. Já ainda em cima de mim, né? Aquele monstro. Aí eu levantei. Cara, eu lembro direitinho da cena. Eu levantei, ele me deu um beijo e falou: vai pro vestiário. Assim. Eu lembro que o Wallace veio na minha direção e falou: calma, cara. Calma, calma. Ele falou: vai pro vestiário. E aí eu entrei no vestiário. Só que na Tijuca tem um corredor que vai lá no outro vestiário. Quando eu entrei no vestiário, tava ele lá no cantinho, assim, olhando na frestinha, assim, dentro da quadra. Eu corri atrás dele pra dar nele ainda embaixo do vestiário. O Mário apareceu? Ele tava lá embaixo, ele tava fora da quadra também, lá assim, ó. E aí eu o vi de longe, eu corri atrás dele. Quem for ver o vídeo, é óbvio que vocês vão ver o vídeo no YouTube, né? Eu sei que vocês vão. Porque o meu vídeo que viralizou é esse. Nenhum campeonato deu tanta audiência como esse vídeo. Vocês vão ver, eu corri atrás dele por baixo do túnel e ele entra na quadra assim, ó. Correndo e os seguranças me fechando pra eu não entrar na quadra. E lá eu fiquei. Onde foi esse jogo? Tijuca, no Rio. No Rio. No Rio. Ah, não era o RJX, né? É o time do RJX. Era, se não me engano. Não sei qual era dos times, não. Mas aí depois, cara, poxa, eu fiquei chateado. Liguei pra minha família, pra minha mulher, pra minha mãe, pra minha filha. Pedindo desculpa, porque é triste. Imagina você tá na televisão, você tá vendo uma cena dessa, cara. É lamentável a gente ver as pessoas brigando na quadra. É lamentável. Eu falo: nossa, que vergonha que eu passei. Saí de lá, passou, e ainda fui pro Maracanã assistir o futebol ainda. Fui com o Felipe esse jogo do Flamengo. Mas e o Mário hoje? Você conversou Cara, depois não com tenho ele? contato, não tive, não dá, cara, não dá. Não rolou. Não rolou. Ainda cruzei com ele outras vezes, mas aí também quem não quis cumprimentar era eu, né? Segue o jogo. Você falou do Marcelo Mendes, né, cara? Assim, é um fofo, né? Ele é um grandão fofo, assim, e um baita de um treinador, né? É um fofo aqui no podcast. Não, tipo, ele é um fofo como pessoa. Pô, o cara pode te segurar. Mas, pô, ele tava fazendo. Ele viu lá na frente, ele olhou pro futuro. Pô, não posso perder o cara. Tá? E te deu um beijo, né? Cara, pô, mas... esse cara extraiu o melhor de mim como atleta. Foda, isso é. Ele conseguiu tirar o melhor de mim. Do jeito dele. Né? Em muitos momentos eu não concordava. Mas eu aceitava o comando. Foi os meus melhores momentos como atleta.
E eu acho que o treinador tem essa função. Conseguir extrair o melhor do Alê para que o time vença. E o Marcelo conseguiu extrair da maneira dele o melhor de mim. Então hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, na minha profissão como atleta, ele foi um dos grandes responsáveis. A gente teve períodos de guerra durante o processo, porque 9 anos juntos, 10 anos juntos, são muitos anos de convivência. Muitas vezes a gente convive mais com o técnico, com o atleta, do que com a própria família. E ele foi um cara que eu tiro o chapéu, vencedor, me ensinou muito. Me ensinou a treinar com vontade de ganhar todo dia e me ensinou a treinar todo dia como se joga. Porque ele falava, se você não treinar assim, se vocês não treinarem assim, na hora da pressão na quadra vocês não vão suportar. Então era de colar do seu lado, de 10 bolas você tinha que acertar 8 dentro da biruta. E se você errasse, ele falava 0. 0. 7. Zerou. Mas, cara, tinha hora que você tinha dia que não tava dando. Aumentava a velocidade da máquina. Ele xingava os caras que estavam em cima da mesa. E xingava mesmo. Se vocês estão sacando ele assim, na hora que chegar no jogo e ele não funcionar, eu vou cobrar de vocês. E cobrava, mas abraçava também. Era o cara que, vai lá, relaxa. Tô com você, te dá um beijo. No dia a dia não era sempre tão fácil. Às vezes ele era mal-humorado pra caramba. Parecia um limão, chegava azedo. Às vezes os problemas externos vinham pra dentro da quadra. Ele era um cara que sempre guardou muito pra ele. E foi uma geração onde o dono do time sempre foi um cara que nunca entrou no vestiário. Isso é muito difícil de acontecer. Não lembro quantas vezes o Vitória entrou no vestiário, que era o dono do nosso time. E todas as vezes que ele entrou para dar uma palavra de apoio pro time. E o Marcelo era o cara que segurava, porque era uma cobrança vertical e chegava na gente. E muitas vezes chegava pesado na gente, porque a gente tinha um orçamento para ganhar, nem sempre foi assim, mas a maioria das vezes a gente tinha um orçamento para chegar lá. A gente começou com o 6º maior orçamento, depois a gente chegou ali entre os melhores, e ali a responsabilidade de ganhar era maior ainda, com contratações pontuais para ganhar mundiais, sul-americano e tudo que esse clube ainda vem conquistando. Isso é surreal. Então, Marcelo Mendes, se esse corte for pro ar, meu amigo, te amo. Deixa eu aproveitar aqui, senão a gente vai, a gente tem que fazer uns 3, né? Pra contar a história, vontade, né? É que não vai dar tempo. Eu comprei o voo para depois de amanhã. Ô, Serginho, deixa eu aproveitar você como um comentarista, então. Líbero hoje no Brasil, como é que você vê hoje o que a gente tem de material humano? Tá o Mike, tá o Alê na seleção, tá bem servido. O Thales já perdeu o tempo dele. Tinha outro que você vê se esse cara vai chegar daqui a um tempo? Bom, eu acho que também estamos bem de líberos. O Mike tá aí na fila, né? Já faz um tempo, tá no ciclo. Tem experiência internacional em jogos de seleção, isso faz diferença. Não teve tantas oportunidades de jogar nos outros ciclos, mas está mostrando que é um bom jogador. O Alê é uma grata surpresa, porque também caiu em uma grande estrutura, já jogava bem em outros times, tem jogado muito bem no Sada Cruzeiro e está na briga. Eu acho importante ter uma briga sadia ali, não ter um soberano, ter 2 treinando, ter 3 treinando, porque isso faz com que quem está ali não se acomode no lugar. Eu vejo hoje o Filipinho como um atleta que pode figurar, tanto que ele já foi convocado, e acho que vai ter uma briga entre esses 3 aí durante esse ciclo para ver quem vai para Los Angeles. Briga sadia, atletas que têm tudo para evoluir, e cada um sabendo das suas deficiências, porque antigamente o líbero tinha que passar e defender. Hoje tem que passar, defender, levantar e liderar. Ali no fundo da quadra, se o cara não consegue liderar, não tem voz ativa ali na cozinha, fica mais difícil. E nessa expectativa, os 2 que estão na seleção, a gente está com uma seleção bem servida de líberos jovens e que vão ficar por muito tempo aí no mercado. Ainda como um comentarista, quem é melhor? A expectativa, né? Felipe técnico ou Felipe jogador? Felipe jogador, eu tive a experiência de estar junto, né? Felipe técnico tem excelentes números. E o que aconteceu com o Felipe vai acontecer de novo só em 2093, para quem estiver vivo. Porque imagina só, um cara que sai da quadra e cai direto no banco de um time de ponta que ganhou tudo como técnico principal.
Vamos aí, você que jogou, vamos lembrar quantos. Cara, o Weber. E quantos tiveram sucesso? Poucos. Não, o único que eu consigo imaginar assim, ó, parou de jogar. O Weber foi técnico jogando, né, na Unisul. Foi. E daí no outro ano ele parou e foi vice-campeão da Superliga. Eu acho que a história, né, parecida, mas o sucesso do Felipe é estrondoso, assim, né? E assim, o que eu mais me impressiona, assim, não vem de uma experiência de trabalhar como técnico Sim. e ter dado tanto certo, que eu acho que faz uma diferença. Mas eu convivi com ele e eu fui o cara que levou o Felipe para a seleção mineira a primeira vez quando eu era levantador. Eu falei, esse ponteiro é bom, esse menino aí de Joaíma, convoca ele. Fiz uma força, ele foi para a seleção. Um brasileiro que a gente foi. Ele já jogava na ponta. Um cara que gosta de ganhar, um cara estudioso. E como casado com a Luciana Adorno, que foi uma menina que esteve na seleção brasileira, quando ele estava na transição, ele estudou educação física. Então, ele jogava em Santo André, era um time que não chegava entre os 8, então o período dele de férias, de atleta era curto e o de férias era longo. O que ele fez? Enquanto a Luciana jogava, ganhava aquele monte de dinheiro que ela ganhou, tá rica, Luciana Adorno, o Felipe remava fazendo educação física e jogava em Santo André. Depois ele foi para São Bernardo, que foi quando o time ganhou e ele jogou. Inclusive foi o título mais perdido que eu... da final Minas da Superliga, Ibanez, Minas e Banespa. A gente ganhando, que o último jogou... do Nauber, né? É. O último título do Nauber. Pô, o Nauber podia ter parado de jogar sem ser campeão da Superliga. Entregamos... Nauber, tem que fazer um pix pra nós aí, hein? Entregamos o título ali dentro do Mineirinho. Tudo pra ganhar e perdemos. Com méritos, óbvio. Mauro, Felipe, Nauber, Ricardo Serafim, Alberto. Foi uma geração boa naquele time. Ele, Polaco, que era o líbero. Foi uma geração muito boa. E o Felipe já estava nesse esquema de estudar. Então ele começou a preparação ali, na educação física. Quando a Luciana resolveu parar, o Felipe não parou, porque ele continuou jogando, evoluiu, entrou no alto nível, mas continuou fazendo a especialização. Então, se não me engano, ele fez FGV, ele fez os cursos da CBV, e quando ele estava próximo de parar, ele estava preparado para assumir o cargo, não preparado de ter essa função de banco. Mas, cara, ali, na estrutura, ele tem o Beto Martelletti, que poderia também ter sido técnico, junto com ele, o Felipe auxiliar, e ter dado certo, porque tem o Fábio Corrêa, que é um excelente preparador físico, tem o Alisson Zuin, que está na fisioterapia, tem o Sérgio Campolina, que é um médico, tem o Vitório Medioli, que é um cara que entende muito de negócio, e uma coisa que ele faz, que poucos fazem aqui, aconteceu comigo, aconteceu com o Felipe, é o seguinte: você que esteve comigo, deu um braço e uma perna por esse time, por essa instituição, eu vou seguir com você. Eu fui supervisor do vôlei feminino, pelo Sada Cruzeiro, eu fui correspondente internacional pelo jornal, que ele é proprietário. O Felipe saiu da quadra, foi direto para o banco. Então, lá, a gente tem a valorização que o atleta tem nos Estados Unidos, que é a camisa pendurada, imortalizada, que é a imagem dos torcedores que estão ali todo dia torcendo pelo time durante os jogos. E isso ele faz muito bem feito. Por isso que o Felipe saiu de lá preparado e caiu na quadra preparado, com esse staff que já estava redondo. Ele já sabe como que funciona. E o Felipe levou para o vôlei uma coisa mais fácil de lidar, que é o lado mais próximo do atleta ali, menos na energia do Marcelo, que tem dado muito certo também. E o time continua ganhando. Então o Felipe não é um cara sortudo, o Felipe é um cara preparado. E eu contei um pouquinho dessa história que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Não sabe mesmo. É impressionante. E um cara muito legal, né? Sim. Muito legal. E a Lu só fez bem pra vida dele. Porque o pessoal chama, né? Porque o apelido dele é feio, né? E conseguiu casar bem, né? Pô, antigamente era tiririca. Aí depois virou feio e tá ótimo. Serginho, pra gente encaminhar pro finalzinho aqui. Vamos. Sua seleção de todos os tempos. Eu ia até te perguntar qual Cruzeiro de todos os tempos, que eu acho que ele é Cruzeiro do Mundial com o Simon, né? Com o Simon, né? Com o Mago, o Wallace, você, o Felipe, cara. Foi um momento mais grandioso do Cruzeiro. Mas não sei. Talvez na sua cabeça exista. Vou te falar esse daí. Esse aí, cara. Do Cruzeiro, né? Cruzeiro. O melhor Cruzeiro é esse, eu acho. Olha, o melhor Cruzeiro pra mim, hein? É o Wallace e William, Isaac e Éder, Leal e Felipe. Pelos números. 6 campeonatos na temporada, 6 títulos.
Eu não gosto de lidar com estatística. Sou um virginiano chato que gosta de lidar com estatística. Então, são 6 campeonatos, 6 títulos. Os times com o Simon foram vencedores também, mas a gente não ganhou tudo. O Éder é um cara que pouco aparece, mas é um cara que faz uma diferença extrema no time. Que mudou de posição esse ano, hein? Vai jogar de oposto. Pois é. Pela entrega dele, pelo profissionalismo dele. E ele não é tão falado como o Simon é falado. Mas foi um cara que fez uma diferença gigante nos jogos. Um cara que vai pra dentro. Todo dia ele vai pra dentro. Nos jogos mais difíceis ele vai pra dentro. E esse time foi o time que ganhou tudo. Por isso eu tô colocando esse time como o time do Cruzeiro de todos os tempos. Seu Cruzeiro de todos os tempos. Então escala pra mim a seleção de todos os tempos. A pergunta Pô, é, hein? Essa é difícil, hein? você vai jogar ou vai ser gestor desse time? Você vai se escalar ou não? Não, eu vou escalar o Escadinha. Já escalou um? Já escalei, já comecei por ele. Tá escalado. Então eu não posso, não precisa nem fazer aquele, você ou aquele. Vamos fazer esse você e aquele, vamos começar. Quem foi melhor? Serginho ou Polaco? Serginho. Serginho ou Paulinho? Serginho. Serginho ou Kid de líbero? Serginho. Serginho ou Thales? Serginho. Serginho ou Mike? Serginho. Serginho ou Escada? Escada. Por quê? O que ele tinha de diferente de você? Cara, os números mostram Os números uma evolução, né? Uma diferença. Não sei da diferença, assim, na quadra, né? Defende bem, lidera bem, faz tudo bem. Não tenho o que falar, assim, apontar uma coisa que ele tenha e que eu não tenho. Eu posso ser reserva desse time? Pode. Tu pode 2 líberos. 2 líberos, né? Tem que lembrar, o Escada teve um problema nas costas. Ele pode não conseguir jogar. Escala então. Escada e quem? Nossa Senhora, Jesus Cristo. Pode ser 2 levantadores, não? Só um? Ah, só um. Eu sabia que você ia dar esse migué que você jogou com os 2, né? Pô, bicho, mas eu gosto dos 2. É porque são outras gerações. Que outras gerações jogaram junto? Não, jogaram junto, mas é outro. Se você imaginar o ritmo de jogo rápido que o Ricardinho deu depois, é diferente do que o Maurício fez. Mas vou lá, vou de Maurício, vou sair de cima do muro, porque eu não sou não faz meu estilo, não. Giba. Wallace. Gustavo. Tá faltando um ponteiro e um central, né? Um ponteiro e um central. Cara, isso é difícil, hein? Esse aqui minha mão tá até suando. Um outro ponteiro que eu admiro. Não joguei contra tanta gente boa ali. Cara, eu vou de Giovani. Tudo que fez ali. Também tive a oportunidade de jogar com ele. E tá faltando um central, né? Vou você pensar, ó. Escada de líbero, Maurício e Wallace, Giovani e Giba. Gustavão. Falta um. Falta um central. Cara, essa é difícil, hein? Está difícil. Cara, eu vou de André Heller. André Heller pela resiliência. Pelo cara que não teve, remou. Hoje ainda acompanho ele. É muito legal o trabalho que ele faz. E ele teve resiliência para encarar, não era o maior, não era o cara do momento, e ele conseguiu fazer o negócio acontecer. Mas tem vários nomes aí. Não, já escolheu. Depois o pessoal reclama com você. Não vai. Técnico. Marcelo Mendes. Pelo jiu-jitsu ou pelo... Pelos dois. Pelo comando técnico. Porque ele pode imobilizar também no momento de briga. Muito. Sérgio, para finalizar, para fechar, o que é o vôlei na sua vida? Cara, o vôlei foi tudo pra mim, né? Que me projetou pra esse mundo. Eu acho que se hoje eu consigo comunicar bem, se eu consigo lidar bem com as dificuldades do dia a dia, o esporte, o vôlei me trouxe muito dessa conquista. E não só pra mim, eu divido com muita gente que passou por mim. Tem excelentes exemplos aí de pessoas que trabalharam conosco que limpavam a quadra lá e me ensinaram muito. Muitas vezes quando eu chegava de cara feia, com mau humor, e tinha uma senhorita chamada Salome lá no Cruzeiro limpando a quadra e assoviando com nenhum real no bolso, e eu tava reclamando da vida que eu levava. Então o vôlei foi tudo, ainda é tudo, porque eu ainda estou nesse meio, não pretendo sair,
e que a gente tenha mais surpresas com esse esporte aí fascinante. Eu e todos vocês que gostam do voleibol. Muito bom. Serginho, eu queria agradecer extremamente a Valeu, sua Ale. presença E aqui. eu que agradeço. Eu admiro muito. Eu falei da sua condição técnica várias vezes, né? Porque você dominava os movimentos de defesa, passe, recepção, né? Passe, recepção é a mesma coisa. Mas assim, o que mais me chamava a atenção é a sua mentalidade vitoriosa, assim. De você perceber que o cara tá ali querendo ganhar, assim. Sim. E talvez por isso as pessoas, né, falam assim, puta, como é chato jogar com esse cara, né? E eu acho que a melhor frase que define, assim, é chato jogar contra, mas muito bom jogar com, Sim. né? Não confundam um atleta com um ser humano. Enfim, assim, um fã de verdade, assim, do que você conquistou, da maneira que você ressignificou essa ausência de seleção na sua carreira, né? Eu já tinha conversado com você em outras oportunidades, né, fora do ar, por telefone e tal, Sim. e o que isso significava para você e como você encaminhou a sua carreira, né? Jogou por muito tempo, sempre sendo principal ou estando entre os 3 principais na função, que não é fácil, né? Porque é um líbero só por time, então Sim. e sempre tendo destaque. Então, meu muito obrigado Obrigado por a tudo que você. você fez no vôlei e muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Um beijo para você. Sucesso para nós. Para nós, é isso aí. Vamos. Obrigado para você que chegou até o final do vídeo aqui. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. Tem sempre uma novidade chegando por aqui. Beijo para você, até a próxima. Tchau. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante é a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar
das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro. Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre o vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então, você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café.